Meus irmãos, por esses dias eu estava conversando com um amigo meu e conversando com ele falávamos a respeito de batalhas espirituais, né? Bom, é certo que existem batalhas espirituais e que espíritos malignos, eles lutam contra a natureza humana, eles batalham contra a sua fé, contra você para tirar a sua paz. Mas conversando com ele, chegamos numa conclusão que nem tudo é uma batalha espiritual. Por isso que eu coloquei o título desse vídeo, As Responsabilidades do Homem. Porque quando a gente lê a Bíblia, é lógico que nós vamos ver que existem batalhas mesmo. Igual no livro de Daniel, capítulo 10. Nós vamos ver que o anjo Gabriel, quando ia falar com o Daniel, ele, no meio do caminho, foi parado ali pelas potestades. E até que chegou Miguel para abrir o caminho. Isso é uma batalha espiritual. Mas a gente não pode ver a Bíblia inteira ou viver a nossa vida inteira achando que tudo é uma batalha. Até porque, meus amados, senão nós nos isentamos das nossas responsabilidades. Porque você já viu pessoas que tudo que acontece na vida dela foi o demônio. Tudo que acontece ali foi o inimigo, foi o adversário. O carro bateu, aquilo ali foi o inimigo que está furioso. Caiu da escada, escorregou, o inimigo está furioso comigo. Caiu o copo de leite, quebrou o copo, é o diabo. O aparelho de som da igreja pifou, foi o Satanás ali. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nessas coisas, porque senão a gente vai fugir das nossas responsabilidades. No caso do exemplo do carro, bateu, a pessoa está dirigindo falando no celular, está distraída. Aí bate o carro por imprudência. Aí vai botar a culpa no diabo. Isso não foi uma batalha espiritual, isso foi uma irresponsabilidade. No caso, cabe ao indivíduo estar prestando atenção no que está fazendo. Às vezes a pessoa está trabalhando numas máquinas de metalúrgica e de repente a máquina pega e corta o dedo da pessoa. Ou a pessoa perde a mão. O adversário está furioso. O adversário lutou ali e conseguiu. Meus irmãos, a gente não pode interpretar a Bíblia de uma maneira errada. Porque senão a gente perece. A gente fica preguiçoso nas nossas responsabilidades. Você já viu aquelas pessoas que se endividam, fica com o nome sujo, aí fala o devorador, foi o devorador que endividou. Não é bem por aí, porque a pessoa tem que saber administrar o dinheiro dela. É claro que o diabo, o inimigo da nossa alma, ele quer colocar a gente em situações ruins. A vontade dele é essa. Mas a Bíblia diz que nós somos protegidos. Então, por maior parte do tempo, você está sendo protegido. O que está acontecendo na sua vida, a maior parte das vezes, são consequência de atos seus. Me permita dizer assim, nada com ignorância falando com você. Com todo respeito e carinho, mas me entenda. Porque eu quero que você se liberte de uma mentalidade que pode te levar para caminhos piores. Então, batalhas espirituais acontecem, mas a maior parte do tempo não está tendo batalha, porque você está sendo protegido. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então você está sendo protegido, meu querido e minha querida. Então muitas coisas que acontecem, briga dentro de casa, pode ser por falta de atenção, falta de administração, não saber conversar. Sabe? Às vezes você fala, mas o meu filho tá daquele jeito, é o Satanás. Veja bem, às vezes uma conversa resolve. Ou às vezes alguns dias de conversa. Teve vezes de eu conversar com pessoas para me ficar em paz com ela. Às vezes eu precisei conversar 3, 4, 5 dias com aquela pessoa para chegarmos num acordo. Porque às vezes uma pessoa irada, às vezes até sair aquela ira do coração dela leva algum tempo e você precisa conversar. Às vezes você não está indo bem
no seu casamento. Pode ser que o diabo esteja fazendo alguma coisa ali? Pode. Vai você ter que discernir isso, você tem que saber discernir, porque não é todo tempo uma luta do bem contra o mal, mas a maioria das vezes são coisas que nós temos que solucionar. A Bíblia nos diz, né, no livro de Eclesiastes, se eu não me engano é o capítulo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as suas forças. Se você já fez tudo o que estava no teu alcance, aí, meu querido, o que pode estar acontecendo além disso, pode ser que no mundo espiritual realmente está acontecendo algo e você precisa entrar em oração. Mas nesse vídeo eu quero dizer isso para você, porque às vezes está acontecendo coisa na sua vida, sendo que a responsabilidade é nossa de resolver. Um exemplo, eu estou ficando acima do peso. Eu não posso culpar o diabo por causa disso. Olha, o Satanás está ali, olha lá, eu fui lá na balança, lá aumentou 6 quilos. O diabo está furioso comigo. Meus irmãos, é responsabilidade minha. Educação alimentar. É a verdade. E por isso que Jesus ele diz, a verdade, ela liberta. Irmão, quer coisa boa na sua vida é a verdade. Eu não digo assim a verdade como pessoas que ofendem as outras e falam, eu estou falando a verdade. Não, você está ofendendo outras pessoas. Tem pessoa que usa o pretexto para dizer que está falando a verdade para ofender as pessoas. Não é o intuito. O intuito aqui é falar a verdade para te libertar. E deixa até nos comentários se você está gostando do conteúdo do canal, porque o conteúdo aqui é sempre na intenção de ser fiel às Sagradas Escrituras, a mandar um conteúdo para você que Deus tem me revelado, que Deus tem mostrado para mim coisas que eu tenho aprendido no dia a dia com Deus. Então, meus amigos, a responsabilidade do homem é ter que partir dele, porque senão a gente fica vivendo uma utopia, achando que as coisas vão acontecer do nada, sabe? As coisas vão acontecer sem que a gente faça esforço nenhum. E não é assim que funciona. Nada acontece do nada. Jesus, para poder fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, precisou multiplicar algo. Ele não ia multiplicar nada. Então, para que algo aconteça na nossa vida, nós precisamos fazer. Então esse vídeo é um vídeo para edificação, para que venha libertar muitas ideias que você deve ter ouvido. Sabe, aquelas coisas que as pessoas falam na igreja, não, que você vai dormir desse jeito e vai acordar de outro. Meu irmão, tome cuidado com isso, porque não existe fórmula mágica. As coisas são feitas, até Deus para fazer o mundo, ele fez em 6 dias no mundo e todas as coisas que tem nele. Deus ele levou um tempo para fazer. Então as coisas na nossa vida, elas acontecem de acordo com aquilo que a gente produz. O que eu estou produzindo na minha vida vai gerar resultado. Eu vou fazer um vídeo aqui, em breve, dizendo uma coisa que eu aprendi, né? Uma frase que eu sempre uso. Ame o procedimento. Os resultados vão ser as consequências. Então você tem que amar o processo. Você tem que se alegrar no procedimento. Um exemplo, você quer um corpo legal, você quer emagrecer, ame se alimentar bem. Ame o processo para poder ter aquele resultado que você almeja. E a consequência vai acontecer. Ah, eu quero que sobre dinheiro, eu não quero... tem pessoas que dizem, eu recebo o pagamento, com 2 dias some tudo. Some tudo o dinheiro. Eu não queria isso, eu queria que sobrasse o dinheiro até o próximo pagamento. Esse resultado que você quer vai ser uma consequência daquilo que você vai fazer. E você tem que amar o procedimento. Você tem que fazer suas economias, gastar menos, poupar, comprar coisas mais baratas, de qualidade, mas que são mais baratas. Entendeu? E muitas coisas assim vai ajudar você no seu dia a dia. Então, existe batalha espiritual? Existe, mas a maior parte do tempo, os resultados que está acontecendo na nossa vida são de coisas que nós estamos produzindo. Meu querido e minha querida, Deus te abençoe,
que esse vídeo tenha sido bem didático, tá? Segundo as escrituras sagradas, nós vemos que homens alcançaram resultados porque se esforçaram. Davi venceu o gigante porque foi lá lutar contra ele. Deus não mandou o raio no gigante lá e deu a fama para Davi. Davi foi lá. Davi se preparou, pegou lá o seu, pegou a sua funda, pegou as pedras, se preparou, né? E tantos homens e mulheres de Deus alcançaram nomes de heróis porque se esforçaram para chegar ali, não foi do nada. Então, esqueça as fábulas, que Paulo até falava, esquece das fábulas, das fórmulas mágicas, de que vai dormir de um jeito, vai dormir gordo, vai acordar magro. Dormiu diabético, acordou saudável. Meus irmãos, a vida é feita com esforços. Tudo exige esforços. E que esse vídeo alcance o maior número possível de pessoas e liberte cada dia mais as pessoas das coisas erradas que ensinam pra gente. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.